Vidro TV trazendo sempre dicas e novidades até você. Nós estamos aqui no showroom da Funisa e onde nós podemos observar aqui diversos modelos de kits feitos em aço inox para montagem prática, montagem modular. Vamos subir aqui no laboratório de aplicação de produtos da empresa. Nós vamos acompanhar a montagem desse modelo aqui, que é dotado de braços tipo Spider. O nome desse modelo é New Spider. Muitos até questionam, né? Modular é tão bom quanto soldado? E quem vai me responder isso é o Claudemir Cirilo, que é o diretor da empresa. Claudemir, nós vamos ver qual modelo aqui e me fala um pouquinho sobre a Funisa e sobre esse modelo, essa questão aí, se o modular é tão bom quanto o soldado. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, a Vidro TV, de participar da nossa empresa, poder levar até o vidraceiro algum conhecimento, que o nosso intuito é esse, poder colaborar de alguma forma para que o vidraceiro se aperfeiçoe na aplicação dos nossos produtos e também na capacitação dos seus funcionários e ampliação do seu leque de produtos na sua vidraçaria. Nós estamos aqui para mostrar o modelo New Spider. Vamos fazer aqui no nosso laboratório de aplicação uma instalação para mostrar para o vidraceiro, porque o intuito da Funisa realmente é esse, é levar facilidade para o vidraceiro. Então ele está fazendo a marcação da furação e logo agora ele vai fazer a furação. Nós vamos utilizar uma broca com diâmetro menor para fazer a marcação e para dar uma precisão no local do furo, tá? Fica essa dica, nós estamos aqui numa laje, né? Num concreto usinado, então nós vamos usar o parabolt aqui, mas se tivéssemos um revestimento cerâmico, uma ardósia, um travertino, uma pedra negra, a gente utilizaria a mesma forma, tá? O vidraceiro tem assim, um receio de romper, quebrar o revestimento cerâmico, mas já fica a dica aqui, começa com uma broca menor, sem um martelete, e depois vai aumentando o diâmetro até chegar no diâmetro do parabolt, que aqui no caso estamos utilizando 10 milímetros. Tá? Não adianta economizar na broca, tem que ser sempre uma broca afiadinha, uma broca de preferência nova, tá? Muitos até questionam, né? Modular é tão bom quanto soldado e quanto a resistência, que é a grande questão, né? Esse sistema New Spider vai ficar balançando, vai ficar frouxo ou vai ter a resistência do soldado? Temos total resistência, inclusive laudo de resistência a impacto, que nós vamos mostrar nas próximas sequências, e vamos trazer no local aqui para mostrar todo o diferencial da resistência do sistema modular também. Nós utilizamos uma broca de 4 inicialmente, aí partimos para uma de 6, agora já vamos para de 10 milímetros já, que já é o diâmetro final do chumbador mecânico conhecido popularmente como parabolt. Esse é o parabolt de 10 milímetros por 50, com parafuso e arruela de aço inox. Tá? Para aplicação do aço inox, você não pode mesclar as matérias-primas. Tem que usar o parabolt de aço inox, porque senão você contamina a flange da nossa coluna parcial aqui. Essa arruela que você pode observar é a arruela que vai fazer o travamento e não vai deixar essa parte desse corpo galvanizado subir do solo. Ela que vai segurar no solo, e ela é essencial você ter essa arruela, senão você não consegue esse corpo menor, o cone, fazer com que ele infle a jaqueta. Como o pessoal tem dificuldade de localizar esses parabolts, a Funisa também fornece os mesmos, tá? E garante já o certificado da matéria-prima do mesmo. Após você introduzir na furação, você rotaciona sentido horário, como se fosse estar efetuando o travamento da própria flange. Então aquela jaqueta interna, ela vai subir e vai travar, vai ser travada mediante o cone que sobe, ele expande
a jaqueta, o cone ao subir, e isso que trava. Depois você vira anti-horário, remove os parafusos e já pode aplicar diretamente a coluna no local. Pode observar que é bem rápido, fácil, simples a instalação, né? Você pode usar uma chave fixa, você pode usar uma parafusadeira, você pode usar uma chave catracada. Aqui nós estamos usando uma simples mesmo, para apenas uma demonstração de como que monta, até com uma chave simples nós conseguimos montar. Agora a gente já coloca a coluna direto, tá? Já coloca a coluna New Spider direto no furo. Tá? Não esquece de colocar a arruela, faz o travamento, apertou, tá pronto, concluída aí a sua instalação da coluna, tá? Bom, então depois de fixo, a canopla esconde os elementos de fixação, você não vê parafuso nenhum no chão, a canopla dá um perfeito acabamento, né? E você já pode observar toda a resistência da instalação da nossa coluna. Então, o principal da resistência está nesse processo que nós fizemos, na correta furação e fixação do montante. Ó. Pode observar que está totalmente fixo. A flange é diferente dos outros processos de alumínio, aço carbono, a flange já é soldada no montante. Então é como se fosse um corpo único, não tem divisão na resistência do material. Bom, muito bem, o Claudemir aqui balançou, eu posso até dizer que balancei aqui, né? Mas para acreditar mesmo, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou radicalizar e vou subir em cima aqui. Deixa eu apoiar o ombro do Claudemir aqui. Olha aí, realmente 90 quilos aqui eu tô, entendeu? Por aí você vê que tá bem firme mesmo, tá comprovado. Bom, agora nós vamos mostrar outra metodologia de fixação, tá? Já na madeira, que a gente já não vai utilizar o parabote, nós vamos usar o parafuso autoatarrachante, que ele é o mais apropriado para a madeira. Como surgem algumas dúvidas de como fixar na madeira, então nós vamos fazer a montagem do módulo já direto na madeira. Então primeiro nós vamos fazer a distribuição das colunas no Spider, vamos centralizar a coluna, dimensioná-la exatamente no centro do degrau. Né? A gente pode usar uma coluna New Spider a cada 1.200 milímetros, é o aconselhado. Tá? E vamos aplicar essa como se fosse um módulo residencial com vidro de 10 milímetros temperado. E a aplicação do vidro para residencial ainda pode-se usar o 10 milímetros temperado. Se for uma obra comercial, aí nós já, de alto fluxo, nós já aconselhamos utilizar o temperado e laminado. Né? Então faça a distribuição delas. O processo de marcação é o mesmo, tanto para parabolt como para parafuso autoatarrachante. Marca-se o centro, centraliza, marca com um pincel atômico ou com uma caneta. Depois faz uma furação com uma broca de 4 milímetros simples e depois já aplica diretamente o parafuso autoatarrachante, ele mesmo já vai formar a própria rosca na madeira. Após a fixação das colunas, a gente faz o alinhamento das gases e agora a gente tira o molde. Coloca o MDF de 6 milímetros, traça direitinho aonde que é a furação, aí prende o MDF já na garra, como se fosse o vidro, e corta o molde já usando a forma paralela lá. E depois a gente vai transformar o molde num vidro. É muito simples. Aqui é uma serra circular móvel, é um equipamento barato que vai te dar uma precisão no corte, porque o molde tem que ser exatamente como vai ficar o vidro. Então tem que ser um corte bem feito, paralelo. Vamos usar aqui o modelo com um MDF de 6 milímetros para realmente demonstrar como se fosse o vidro mesmo, fazer uma prévia antes de fazer o vidro.
Foi feito o molde agora, já foi tudo cortado o molde. A gente coloca o molde no local, né? Ela tem esse item específico, ele tem o bilongado, os furos da garra, para você ter algum recurso se houver um pequeno desvio no furo. E depois de feito o molde, manda o molde para a têmpera e a têmpera vai fornecer o vidro, monta o vidro, está concluído. Já deixamos a furação também para o passamão. Esse vai ser o modelo com passamão, já está feita a furação lá, né? A gente já escreveu no molde a descrição do vidro e manda para a têmpera, e a têmpera vai devolver para a gente já o vidro e vai ser feita a montagem do vidro, que é a última fase do processo. Aqui então já está se fazendo, se preparando para encaixar o vidro. Isso, já está preparando para... Agora encaixa do vidro então. Essa operação exige duas pessoas. O ideal é duas, pode ser um montador e um ajudante, né? Para ser de uma forma mais segura, até porque estamos trabalhando aí com vidro de 10 milímetros. O vidro de 10 milímetros, se a gente tiver 1 metro quadrado, já são 25 quilos, né? Então, o ideal seria já trabalhar em 2. Esse parafuso já tem a chave Allen e já dá um acabamento, já aperta e já dá um acabamento. O parafuso já é Allen, já dá o aperto e o acabamento. E, inclusive, a cabeça do parafuso é conforme o acabamento. Se você comprar uma coluna no Spider polida, o parafuso é polido. E se você comprar uma coluna no Spider escovada, o parafuso é escovado também. Ele já dá um perfeito aperto e já conclui o acabamento. Depois que localizou todos a furação, né, você pode fazer um furo com 16 milímetros e depois localizou todos, aí sim, aí você dá o aperto, tá? Com a chave Allen não precisa apertar muito, tá o isolante já lá do vidro, você pode ficar tranquilo, não vai ter contato metal com inox, né? Ele está totalmente isolado e se tiver qualquer intempérie de aquecimento, um dia de calor, um dia de frio, na dilatação do vidro ou na retração dele, você não vai ter problema nenhum porque está totalmente fixo. O aperto final mesmo, o ideal é você apertar ele assim em cruz, né? Aperta na diagonal, primeiro um módulo na diagonal, depois o outro módulo na outra diagonal. É o correto para dar um perfeito aperto aí, para você não ter nenhum problema. Bom, se for sem o passamão, está concluída a obra. Agora, se for com o passamão, como a gente vai fazer a demonstração com o passamão, nós vamos instalar o passamão. Tá? O passamão você coloca primeiro o suporte para vidro e depois faz a furação, aplica o rebite e corta o tubo no tamanho e cola as tampas, está concluído também o passamão. Nós vamos montar a conclusão do passamão agora. O recurso do suporte para vidros, ele alcança até 22 milímetros, até o vidro de 22 milímetros. Você pode usar esse mesmo suporte. Aí você alinha a haste vertical dele perpendicular para ficar esquadrejado. Está concluído. Você tem o recurso da altura também. Quiser deixar mais alto, mais baixo, se tiver alguma diferença no vidro, você tem esse recurso. Pronto. Concluímos a obra aí. Muito bem, então aqui concluímos a montagem do New Spider. Você vê que ele fica firme aqui, ele balança por causa da estrutura, que é um mostruário apenas, né? Mas ele fica bem firme também, mesmo na madeira ele fica firme. Total resistência na madeira. Além de ser um produto que trabalha o designer, ele tem que transmitir, além do design, uma total segurança, né? Que a gente aplicou o passamão, uma pessoa... esse passamão já é 38 milímetros, que já atende a norma. Para aplicar dessa diferença desse para uma obra
Comercial só tinha que ser curvado os terminais, atendia uma norma de uma obra comercial também. Tá aí, então, Vidro TV com mais uma dica para você. Elmo Pires, Vidro TV.